Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal do Engenheiro. Nesta entrevista, vamos conversar sobre comunicação sindical. O JE na TV debatendo a si mesmo. É uma meta-entrevista hoje. Vamos falar um pouco de como a comunicação sindical se organiza. E para falar conosco desse tema, nós estamos aqui com a presença ilustre de um dos nomes que é com certeza uma referência no assunto. Falou comunicação sindical, você lembra algumas pessoas chaves aí, e essa não está fora da lista. João Franzin, da Agência Sindical, um prazer recebê-lo aqui, viu? Boa tarde, Fabinho, obrigado pelo convite, e é uma alegria estar aqui com você, aqui na ACESP, e também com os engenheiros, né? A gente tem lá uma relação muito boa com o Murilo, seu presidente, com a Rita da assessoria de imprensa, Fernando Palmezan e tantos outros companheiros que integram aquela casa. Obrigado pelo convite. Obrigado. Muito bem lembrado pelo João Franzin. Este programa é distribuído por meio da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo para mais de 40 cidades aqui do nosso estado de São Paulo. E nós vamos falar dessa questão e também dos meios por onde trafega a comunicação sindical. Mas antes, vamos falar do conteúdo mesmo. João Franzin, você tem um lema que eu gosto muito na agência, que é comunicação sindical é aquela que organiza a estrutura do sindicato. Explica mais ou menos essa ligação da comunicação com a organização do próprio sindicato. Pois bem, na verdade a ideia não é minha, né? A ideia é do Lenin, né? Uma vez perguntaram para o Lenin assim, ô Lenin, sei lá se perguntaram assim, perguntaram em russo, né? Ô Lenin, qual é o papel no jornal? Ele disse, o papel do jornal é organizar o povo. Então eu faço aqui pego dois extremos, a grande mídia e a nossa imprensa sindical. A grande mídia, por ser um sistema ligado ao poder econômico e também ao poder político, trabalha muito com a ideia de desorganizar a cabeça das pessoas. Você pega as capas da Veja, às vezes absurdamente manipuladas, edições de jornais, de telejornais muito manipuladas, tudo isso desorganiza o nosso campo. A imprensa sindical, ela faz uma coisa que é mais ou menos o contrário. Ela atua no sentido de articular informações, fatos, ligar fatos ao contexto, ligar fatos ao texto, ao contexto, aos personagens, ou seja, ajudar no sentido de organizar as cabeças para que as pessoas entendam melhor o mundo real a partir da informação. Então, a comunicação que organiza primeiro, porque ela não desorganiza, e segundo, porque ela trabalha com a generosa ideia de organizar o entendimento, organizar as consciências, para que as pessoas mais organizadas mentalmente e mais conscientes possam intervir na realidade com mais eficácia, com mais segurança, com mais dignidade. Franzin, talvez seja por isso, você vai me responder se é isso mesmo, que aqueles mais desavisados acham que a imprensa sindical pode ser tendenciosa. E talvez muito pelo contrário, porque a grande mídia, a comunicação tradicional, o jornalismo tradicional, muitas vezes se traveste de uma pretensa neutralidade, isenção, faz pega talvez um monte de fonte para ter uma pretensa diversidade, mas tem muitos interesses ali por trás que quem lê não sabe. Enquanto que a imprensa sindical se mostra claramente, olha, este é o ponto de vista do sindicato tal, da central tal, e não quer dizer que essa seja a única verdade, né? É correto. O Bismarck dizia assim, ainda bem que as pessoas não sabem como são fabricadas as salsichas e as notícias, né? É aquela regra. Não ia consumir mais. De certa forma, vale até hoje, né? A imprensa sindical, ela é, digamos assim, essencialmente e moralmente honesta, porque ela não esconde quais interesses ela defende e a que objetivos ela visa. Então, a pessoa lê um jornal sindical, saberá, vamos supor, a Folha Bancária, que aquela publicação estará defendendo os interesses dos bancários e dos trabalhadores por extensão. Um jornal do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, ele estará reproduzindo a orientação da sua diretoria, da sua entidade e defendendo os interesses daqueles metalúrgicos de Guarulhos, Arujá, Santa Isabel e Mariporã. Portanto, há uma clareza, você não compra gato por lebre. João Franzin, a agência sindical que você fundou já está prestes aí a fazer bodas de prata. Não é isso? Você estava me contando antes da gente gravar. Eu queria que você dissesse, nesses 25 anos de atuação, o que mudou essencialmente assim na imprensa sindical e aquilo que você vê que permanece. Aquilo que avançou, que se modificou e aquilo que você falou que é uma essência que é perene. Bom, esses dias eu fui falar no Sindicato de Engenheiros para jovens engenheiros.
E toda vez que você fala de comunicação, vem a indefectível questão da linguagem. A discussão da linguagem, ela é muito acadêmica, e a academia é dividida em escolas. Então, cada escola acadêmica tem a sua verdade, né? O Delfim Neto faz uma brincadeira, dizer que tem 9 escolas de economia e todas têm razão, entendeu? Então, quando você contradizem, mas tem razão. Tem razão. Todas estão absolutamente certas. No caso das teorias acadêmicas de linguagem, estruturalista, marxista, construtivista e tantos istas mais, todas têm absoluta certeza e convicção e razão, né? Então, eu digo assim, a linguagem que funciona é dizer a verdade. Agora, dizer a verdade tem formas, né? A verdade é o conteúdo, digamos, a essência. A forma é você usar adequadamente os meios, né? Quando eu comecei na imprensa sindical, ainda em 79, era basicamente uma imprensa escrita, boletins e jornais. Geralmente PB, preto e branco, e papel jornal por causa do custo. Naquela época o papel era dolarizado, então toda vez que havia as oscilações de dólar, e tinha máxima de desvalorização, era uma encrenca desgraçada, isso afetava muito o custo. Brasil, quantos barões da mídia não deviam favores por conta para ter facilidade de comprar papel jornal, né? Políticos, né? Preciso comprar papel jornal, aí me ajuda. Deviam favores, né? Exato. Aliás, só um parênteses aqui. No Brasil, até uma lei, né? Não vou lembrar de cabeça, quando foi construída a PISA, Papel de Imprensa S.A., numa associação entre Estadão e Jornal do Brasil, na época, se não me engano, estou sendo de memória, posso estar errado. Aí se fez um financiamento externo. Como teve uma máxima de desvalorização brutal, quem se contraiu de dívida em dólar quebrou. Então você pegou o Estadão, pegou o JB, pegou na época a revista Isto É. E aí o Estadão conseguiu uma alteração na lei, lá no Congresso Nacional, justamente para quebrar o seu galho, entendeu? Então, eu acho que o Congresso agiu corretamente, mas quebrou uma regra do capitalismo, que é o risco. Não é? Se você fez um financiamento internacional e não avaliou os riscos, o problema é seu. O Estado não é obrigado a bancar o risco, né? Uhum. Então, você dizia dessas questões da imprensa. De quanto caro era o papel jornal. De quanto caro é o papel jornal, etc. E o que mudou? Então, mudou basicamente o seguinte. E aí, outro dia, para os engenheiros, eu também elogio os engenheiros, que eles ajudaram muito a nossa vida, os jornalistas, com seus softwares, seus equipamentos e a inovação tecnológica, que é essencialmente uma obra da engenharia, né? Há outros setores também, há o design, etc., mas a engenharia, basicamente. Então, o que mudou de lá para cá é assim, essencialmente não mudou, porque a sociedade é a mesma, dividida em classes, né? Poder executivo, legislativo, judiciário, Estado de Direito, essas forças têm uma relação tensa e harmônica ao mesmo tempo, a imprensa, a grande imprensa fazendo seu papel, o poder econômico e os trabalhadores mais ou menos ali no meio da porradaria tentando se defender e resolver seus interesses. Isso não mudou, basicamente. Eu vou, então, apontar 2 mudanças que eu considero importantes. Primeiro, a evolução institucional do Brasil. O Brasil, da Constituição de 88 para cá, só evoluiu institucionalmente. Não acredito nessa lenda coxinha de que aqui é uma porcaria, de que aqui não presta, que brasileira vira-lata. Não é verdade. Nós só tivemos avanços legais e institucionais de 1988 para cá. Eu vou citar 2 exemplos recentes dos trabalhadores. Os empregados domésticos adquiriram direitos iguais dos seletistas. Eu considero isso uma revolução nas relações entre patrões e empregados domésticos, com cerca de 5 milhões de empregados domésticos. E uma segunda evolução, que nós aprovamos a lei que reajusta o salário mínimo. Então, a fórmula de reajuste do salário mínimo garantindo aumento real, nós conseguimos aprovar recentemente. São 2 avanços institucionais extraordinários. E o terceiro, direito de resposta. Verdade. Acabamos de conquistar o direito de resposta. É aquilo que nós queríamos, o ideal? Não, o ideal é lá no céu, aqui na Terra é o mundo dos homens, a gente faz o que pode, mas é avanço. Então, esses foram avanços institucionais. Agora, a grande ajuda que nós, comunicadores, tivemos foi com as tecnologias. Não existe internet. Verdade. Alguém é capaz de imaginar hoje um mundo sem internet? Difícil. Você trabalharia sem internet? Difícil. Quando eu estou offline, por qualquer motivo, desespera. Pois é. Quando fica demorada lá, a internet está lenta, já começa a dar uma noia na gente. Imagina quando cai, né? Então, assim, as tecnologias, internet, as redes sociais, a automação dos processos gráficos. Você não faz mais fotolito hoje. Fazia fotolito, batia... O que é o fotolito?
Você pega uma página de jornal, você bate uma fotografia em negativo, portanto o preto que é preto fica branco, que é branco fica preto. Aquilo ficava cheio de manchinha, porque não é perfeito, é granula, né? Aí o fotoliteiro ficava com um pincelzinho vermelho, horas e horas e horas, colocando manchinhas vermelhas para apagar o branco, para não sair manchado. Hoje já vai direto para a impressão. Hoje já tem forno. Se o dia estiver meio nublado, porque o papel ele absorve a umidade, já esquenta o jornal e a impressão sai perfeita. Então nós tivemos um ganho extraordinário de tecnologia. Isso significa que você ganhou tempo, você otimizou processos e você economizou fases. Portanto, eu acho que o ganho é inquestionável. Perfeito. Estamos conversando sobre comunicação sindical com uma das pessoas que mais entende desse tema, o nosso companheiro João Franzin, companheiro de luta também na causa da engenharia aqui no estado de São Paulo e no Brasil por meio da FNE, a Federação Nacional dos Engenheiros. No próximo bloco, Franzin, a gente vai saber um pouco mais a respeito da história da agência sindical e também do seu pensamento sobre comunicação sindical. Eu já deixo uma pergunta no ar. Se você considera que os dirigentes hoje valorizam a par e passo a comunicação sindical, tal como ela deve ser valorizada. O que você sente aí da questão do ambiente sindical? Será que os dirigentes hoje dão valor para a comunicação sindical? Por que sim, por que não? Você responde no próximo bloco. Beleza. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, debatendo comunicação sindical. Ao meu lado, João Franzin, que é dirigente da agência sindical. Daqui a pouco ele vai explicar um pouquinho desse trabalho, porque a agência sindical faz parte da história do sindicalismo aqui do estado de São Paulo por conta das diversas atuações que manteve, mantém e manterá ainda por muito tempo aí no meio da mobilização do trabalhador. Franzin, eu deixei uma pergunta no ar no bloco passado. O dirigente sindical valoriza, isso em geral, se você quiser dar exemplos e tal, mas valoriza a comunicação da sua instituição? Olha, eu diria que, em regra, sim. Aquelas entidades que são mais organizadas, que são maiores, têm maior peso político e mais influência, portanto, também no segmento econômico, as direções dessas entidades tendem a compreender o papel da comunicação sindical. Bem, agora, isso não é disseminado. Ainda há muito atraso na relação entre o dirigente sindical, o jornalista que trabalha ali na entidade, ou o prestador de serviço, e a própria imprensa. Depende muito da formação. Eu, antes de vir para cá, eu estava no táxi. Então, eu falei com um dirigente sindical que eu considero muito preparado, que é o Pereira dos Metalúrgicos, Zé Pereira dos Santos, que tinha acabado de vir de Cuba, coordenando um curso de formação sindical com uma delegação brasileira de 18 dirigentes de várias categorias, e ele estava me dizendo o seguinte: rapaz, lá em Cuba está tendo muita dificuldade. Por exemplo, a água só tem até as 10 da noite. A cama é um colchãozinho que você dorme e bate as costas no estrado. E papel higiênico nem sempre tem. E eu perguntei, e aí, você conclui o que disso? Ele disse, não, eu não estou reclamando. Eu estou dizendo que nós, brasileiros, precisamos elevar o nosso grau de conhecimento a respeito do nosso mundo e do mundo que tem por aí. Nós precisamos entender como é que é o mundo real. Como é que aquele povo enfrenta aquelas dificuldades de cabeça erguida, com consciência. E o Pereira valoriza a comunicação sindical. Eu vou citar por quê. O sindicato contratou a agência sindical faz 13 anos. Nós fazemos. O jornal sindical é mensal e é entregue em todas as fábricas da base. São cerca de 1.400 fábricas. É muito difícil não chegar numa fábrica. Grosso, hein? Um monte de páginas. São 12 páginas. Bom. Tá? São 42 mil exemplares. Aquele sindicato produz boletins específicos por empresa, vamos supor. Fez um acordo de PLR na DINA. Participação no lucro é o resultado. Faz o boletim para os trabalhadores.
Antes, às vezes, a empresa está alegando dificuldade, fazendo aquela enrolação clássica, faz um boletim para dar uma porrada, que é para abrir, digamos, campo para negociação. Faz publicações, boletins e outros sobre CIPA, sobre saúde e segurança do trabalho. Já publicou o sindicato, 2 revistas sobre meio ambiente. O sindicato faz releases regulares para a imprensa. O Pereira publica uma coluna toda quarta-feira no jornal chamado Guarulhos Hoje, inclusive na última quarta-feira sobre a questão do terrorismo, desses ataques na França. Quer dizer, ele participa da mídia local, né? Participa. Legal, participa. Isso aí. E mantém um programa de TV chamado Voz do Trabalhador numa emissora da cidade. Então, eu estou dizendo, isso é um complexo de comunicação. Isso requer custos, requer investimentos. Então, ele tem essa compreensão. Agora, há dirigentes que têm muito mais recursos e fazem mal feito. Porque há certos desvios que eu aponto, eu critico muito também, aqui não é nada, não critico as pessoas, eu critico o jeito. Por exemplo, eu estou cansado de ver publicações que ficam endeusando o presidente do sindicato. A publicação tem 18 páginas, tem 30 fotos do presidente. Aliás, Fabinho, eu peguei esta semana uma publicação, não vem ao caso, de uma entidade sindical, devia ter lá 16 páginas, seguramente umas 30 fotos do presidente. E peguei o jornal da Folha Universal, do bispo Edir Macedo. Não há mais nada nesse mundo que cultue personalidade do que a religião. O líder religioso... O símbolo é parte da religião, claro, né? O líder religioso, ele é essencialmente uma personalidade. E num jornal de 20 páginas havia só 3 fotos do Edir Macedo. Sabe por quê? Porque o Edir Macedo é inteligente. Porque ele sabe que mais importante que o Edir Macedo é o projeto. Perfeito. Então, mais importante... E o Murilo lá nos engenheiros, na Federação Nacional de Engenharia e na CNTU, também tem consciência disso. Quer dizer, eu vejo lá as publicações, o Murilo aparece onde tem que aparecer, no editorial, na entrevista, ou numa eventual reunião com uma autoridade, ou no deslocamento de um curso, de um seminário, aí ele aparece, mas não tem nada sobrando. Eu me lembrei de um fato aqui que eu achei muito curioso quando eu conheci mais o CESP, que é o Sindicato dos Engenheiros aqui no estado de São Paulo, quando eu acessei o site, e lá, de fato, existe sim o teor institucional. Você sabe, obviamente, quem são os dirigentes, a que veio o sindicato, quais são suas principais bandeiras, quando foi fundado e tudo mais. Mas isto é uma parte do site. Quando você acessa cesp.org.br, o que você encontra logo de mão é um portal de notícias. Ou seja, ele debate ideias, notícias que têm a ver com desenvolvimento, inovação, tecnologia, que são áreas totalmente ligadas à engenharia, e também a parte da luta sindical. As negociações nas devidas databases da categoria A, B ou C e tudo mais. Isso é uma tendência, os sindicatos perceberem que eles são produtores de um conteúdo que aí faz com que a população seja sindicalizada ou não, seja um trabalhador daquela área ou não, que ela começa a ter uma informação que não vem só pela televisão aberta, pelos jornalões, ou seja, é uma mídia alternativa jornalística de verdade? Pois é, esse é o certo, é o correto. É claro que um site de uma entidade sindical ou um jornal de uma entidade de classe tem que valorizar essencialmente a sua própria entidade, a sua própria categoria, as suas realizações. Mas não está escrito em nenhum lugar do mundo, não tem nenhuma regra de que é proibido abrir esse leque. Por exemplo, eu vou dar um caso agora que diz respeito a todos nós. Nós travamos uma grande luta, inclusive a agência sindical, inclusive o sindicato de engenheiros também, na questão da terceirização. Tá? Então, se vende a ideia de que terceirizar significa modernizar relações capital e trabalho. E nós dissemos, não moderniza, precariza. Por que a grande imprensa não tem interesse, digamos, em mostrar isso claramente? Porque a Rede Globo ela é diretamente interessada na terceirização. E os grandes grupos de comunicação também, porque eles não registram mais os empregados. E os anunciantes dessas grandes emissoras também querem mais claro, terceirização. Porque os jornalistas são PJ e na Rede Globo são pessoas jurídicas. A Rede Globo é a que estava lá atrás, na época do Lula, bancando a emenda 3, que foi aprovada no Congresso, como se aprovou agora na Câmara o PL das terceirizações, o Senado não aprovou, e naquela época o Lula teve que vetar a emenda 3. Bem, então aí os sindicatos podem tratar a terceirização devidamente. Na agência sindical,
por uma sorte, né, que tem que ter um pouco de sorte também, né? Me cai às mãos um estudo na nova Central Sindical de Trabalhadores, lá presidida pelo Calixto. E esse estudo apontava várias maldades da terceirização. Quando eu sintetizei, deu 10. Então eu fiz, aí é a edição, né? As 10 maldades da terceirização. E aí nós viralizamos isso. Colocamos em boletim de sindicato, em site de sindicato, em Facebook, em redes sociais, programa de televisão, programa de rádio, porque nós mostramos a terceirização do ponto de vista dos trabalhadores. Quando nós dissemos para um metalúrgico de um sindicato que nós atuamos, que ele poderia deixar de ser metalúrgico com a terceirização, ele cairia num limbo, que não saberia em que categoria que ele ia pertencer. O metalúrgico tem orgulho de ser metalúrgico. Aquilo mexeu com o orgulho dos trabalhadores e eles disseram, não, isso a gente não aceita. Então aí, se você coloca no site, coloca no boletim, faz a edição correta, você consegue resultados muito importantes. Franzinho, instantes finais da nossa entrevista, para mim é uma honra ter você aqui, uma referência da comunicação sindical, um amigo dos sindicatos, não importa quais sejam as vertentes, sendo defensor do trabalhador, você participa. Você transita muito bem por essa classe, você é uma pessoa que fala bem da classe e também critica aquilo que você acha que tem que mudar no sindicalismo, e é disso acho que a gente precisa para que o movimento possa crescer mais e mais e mais. E eu, em nome aqui do Sindicato de Engenheiros, agradeço toda a super força que você sempre dá para a Casa dos Engenheiros, a Casa de Engenharia, e deixo a câmera aberta para suas considerações finais. Bom, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui entre amigos, né? E ser muito bem recebido, eu agradeço muitíssimo e me coloco à disposição do Sindicato dos Engenheiros, da Federação Nacional de Engenheiros, da CNTU e demais entidades, a entidade de dentistas, odontólogos, a entidades de farmacêuticos, a entidades de nutricionistas. Se eu puder dar a minha colaboração, conte sempre comigo. É só uma questão da gente agendar, encontrar um espaço nessa agenda doida, mas sempre tem jeito, tá? As pessoas que não fazem nada nunca têm tempo. As pessoas que fazem muito sempre têm tempo. Então, estou à disposição. Obrigado por tudo. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação, do desenvolvimento. Um forte abraço e até breve!